Fala peão, fala patrão. Não importa se você é empreendedor, se você é colaborador. Aqui a gente veio falar de ganha-pão. E hoje temos um episódio especial. Eu queria que a minha convidada aqui se apresentasse, passasse o currículo, a história dela e falasse um pouco aí qual que é o ganha-pão dela para os nossos ouvintes aí. Que delícia, né? Tá aqui. Legal. Eu me chamo Fernanda Fernandes e eu sou da Aniprof Cosméticos. Hoje eu empreendo na área da beleza. Eu trabalho tanto com a beleza externa e a beleza interna, né? De cada mulher, de cada homem, atendo criança também. A gente trabalha com autoestima, né? Vamos dizer assim. E são 12 anos de jornada, né? Comecei ali como a maioria das pessoas começam, né? Vamos validar isso. E hoje, 12 anos de marca, eu falo pra você, ainda bem que eu escolhi essa área. Porque é uma delícia trabalhar com o mercado de beleza. Eu sou muito feliz com o que eu faço. Que legal. A gente conversou um pouquinho nos bastidores, né? A primeira coisa que eu já quero ver com você, eu achei muito interessante que você falou que não é só beleza externa, beleza interna, autoestima e tudo mais. Mas antes de a gente ir para esse ponto, estética, maquiagem, beleza, é só para mulher? Como que funciona isso? Explica aqui pra gente. É para todos. Acho que todo mundo olha para si e quer ver algo legal. Né? Todo mundo. E acho que o cosmético ele vem com isso, né? O cosmético dá essa possibilidade da gente se transformar. Né? Hoje de manhã, por exemplo, estava com o cabelo para cima. E aí eu comecei a me preparar para vir para cá. E aí eu gastei um tempo com produtos, né? Com meu cabelo, com maquiagem, né? Para estar aqui. Então a beleza, ela sim, ela é para todos. Legal, legal. E você também falou, né, lá quando a gente estava nos bastidores, dessa carreira sua, como que foi? Como é que você chegou aí? Você falou assim, não, isso aqui é o que eu quero mesmo. Você falou que até na rua, né? Você começou entregando indo de porta em porta. Cara, eu sou do interior da Bahia. Eu Ah. sou de uma cidade chamada Ibirapuã, foi a cidade que eu fui criada. E a minha família, ela não é uma família empreendedora, não é uma família que tem isso. Acho que a gente começou a desenvolver isso depois. Então, na minha infância, eu tive acesso à extrema pobreza, vamos dizer assim. Né? Eu não tive acesso, por exemplo, a um cosmético para lavar um cabelo, roupas que eu usava, eram as roupas que minha mãe juntava aqui, que minha mãe já morava no Espírito Santo, e levava no final de ano para meus irmãos usarem, eram as nossas roupas novas. Nós não tivemos muito acesso a quase nada. E a educação básica, né, que a cidade oferecia, foi onde nós estudamos. E eu vim para o Espírito Santo no início da minha adolescência. E a minha mãe sempre trabalhou em casa de família, né? Então minha mãe tinha uma realidade que ela, né, trabalhava muito. Ela conseguiu comprar ali um espaço pequeno aqui, que era o quintal de uma casa. Ela comprou, construiu 2 cômodos e pegou eu e meus irmãos, somos 3 filhos, né? E daqui eu continuei estudando, só que a realidade já começa a mudar, porque eu já tive que começar a trabalhar com 12 anos, né? E a minha mãe, por cultura, ela entendia que o que eu poderia fazer seria somente aquilo que ela sabia fazer. Então ela tinha para mim, para minha irmã, né, essa mesma profissão. Só que eu sempre fui muito inquieta. Eu sou uma pessoa inquieta. Então, mesmo estudando, né, tinha ali boas notas. Eu sempre entendi que eu tinha capacidade para fazer mais. E talvez isso é que me deixava inquieta. E comecei a trabalhar, né, até quando chegou no ensino médio, que eu falei assim, eu quero fazer administração. Só que naquela época, não tão distante daqui, nós tínhamos que dormir na fila. Não sei se você pegou essa fase aqui no Espírito Santo para conseguir uma vaga em escola de ensino médio. Na minha época foi assim. E eu não tinha quem dormia para mim, porque minha mãe não podia ir, trabalhava, né, aquela coisa toda. Então eu perdi a vaga. Nossa. E aí, para conseguir uma vaga, tipo, na última etapa, eu consegui uma escola de magistério. Eu fui dormir na fila, porque a mãe de uma amiga minha ia, e eu consegui me matricular para ser professora. Eu falei, bom, vou estudar. Quem me ajudou a concluir meu ensino médio foi meu padrasto, né, que na época foi uma pessoa ali que me ajudou muito. E terminei, me formei, e daí eu comecei a lecionar. Só que aí, o que acontece? Eu fui convidada para trabalhar numa escola, para ser auxiliar de berçário. E eu fiquei lá até eu já ter feito tudo.
Eu aprendi biblioteca, eu era tia do transporte, eu dava Caramba. aula de 1ª a 4ª série, eu explorei tudo. Quando eu vi que eu não tinha mais para onde ir, eu falei, agora eu preciso sair daqui. Então, Tá incomodada. já estava incomodada. Nesse processo, eu já tive meu primeiro filho, então já começou a ficar mais difícil. Minha filha apresentava problemas de saúde. O que eu ganhava não comportava a farmácia que eu gastava. Então, eu tinha que ir de bicicleta para o trabalho de Vitória para Serra, para poder ter aquela questão, né, de economia. Enfim, era bem complicado. E aí eu falei, não, a partir daqui eu preciso ir para o comércio. Que no comércio todo mundo falava que ganhava mais. Fui pro comércio. Só que lá, cara, quem trabalhou em loja é muito doido aquilo. E eu não tenho perfil, né? Tu olha pra mim que você vê que eu sou do mercado fashion. Não tinha perfil pra loja. E eu falo, cara, né, Cláudio Cipolatti, obrigada por ter me aguentado lá. Mas eu não era um profissional, sabe, que atendia a necessidade da empresa. Né? Hoje eu reconheço isso. Porque não estava feliz ali, mas pagava o que eu precisava. Só que o comércio tem um agravante, você tem horário para entrar, mas você não tem hora para sair. Por quê? Mesmo que a porta feche, se tiver cliente no crediário, você tem que ficar. Sim. Então, era uma, E feriados. era uma rotina louca de trabalho. Né? E aí eu falei, cara, não é o que eu quero, não tô feliz ainda. E nessa fase, a minha filha mais velha, ela já apresentava um problema mais grave de saúde, que ela desenvolveu uma anorexia, que é uma doença que está relacionada à questão alimentar. E eu falei, não, eu preciso sair daqui, eu preciso cuidar, né, dela, eu preciso arrumar alguma coisa. Só que nesse período eu já fazia coisas extras, sabe, como... Fazia o bicozinho. Já vendia um cosmético ali, já vendia uma roupa. Eu tava sempre fazendo alguma coisa para complementar a renda, né? Porque eu precisava, porque o meu gasto até então, ainda com a saúde, né? Ainda era muito. E tinha eu também, né? Para me manter. E aí é que nasce a falar, não, eu preciso daqui. Um dia eu falei, agora eu não volto mais para o mercado de trabalho tradicional e eu quero empreender. E eu lembrei que meu tio trabalhava com cosmético. Meu tio trabalhou para o Grupo Águia Branca muitos anos, tipo, tinha uma carreira consolidada como motorista. E o meu tio vendeu, saiu do trabalho, pegou tudo, investiu em cosmético, foi pro sertão da Bahia. Caramba. Sabe aquelas histórias de família? Radical, assim. Aí você ouve aquelas histórias de família. Mas o seu tio deu certo, o tio Maruzão fez sucesso, tá vendendo muito bem. Eu falei, cara, tem alguma coisa aí, né? E eu falei, eu vou descobrir onde meu tio tinha pegado esse produto. E eu falei, eu vou lá, porque eu tenho uma coisa comigo que é ousadia. E eu fui, e até então essa pessoa morava em Guarapari. Chamei meu irmão, falei, cara, vamos lá comigo? Tipo, 5 horas da tarde. Vamos lá em Guarapari comigo? E meu irmão, tão louco quanto eu, vamos. Não tinha marcado hora, não conhecia o cara. Bati na porta do cara, literalmente. Perguntei se ele podia me receber. Falei de quem eu era sobrinha e tal, e aí conversamos um pouco e eu queria ganhar 20%. Olha como é séria essa questão da cultura da nossa mente. Na minha mente, eu achava que o máximo que eu poderia ganhar para vender alguma coisa era 20%. E foi isso que eu fui propor para ele. Meia hora de conversa, ele falou para mim assim, você tem um potencial incrível para ser uma distribuidora. Compra um direito de distribuição. Mas ele era o quê? Fabricante? Ele era distribuidor? Eu acho que ele era distribuidor até então, né? Hoje ele é um fabricante, um grande fabricante aqui no estado. Mas na época ele trazia tudo de São Paulo. E eu falei, bom, quando ele falou o valor de investimento, não tem possibilidade disso acontecer, porque era muito dinheiro, né? E volto eu para casa com aquela, sabe, falar, poxa, podia, mas tava eu tinha, ali, né? mas aí eu tinha que conversar com as pessoas que estavam à minha volta e tudo para entender, né? E era um mercado que eu não dominava. E nessa época, eram as escovas progressivas que dominavam. Nós não tínhamos tanto cabelo cacheado como nós temos hoje. Então, era assim, todo mundo alisava o cabelo. E tinha um agravante, era um produto sem formol. E até então, só o formol que dominava o cosmético. Todo mundo fazia progressivo com formol. E é um risco, né, também. E aí esse produto chegava como um revolucionar o mercado, mas ninguém ainda conhecia, ninguém confiava que era um produto que poderia dar certo. E quando eu cheguei em casa, que eu trouxe essa ideia... Não existe, né? Não vai dar certo.
emprego e carteira assinada, tem que todo empurrando para que isso virasse, né, uma verdade para mim. Não que não seja, mas para mim, naquele momento, não era. Porque para eu trabalhar e pagar a babá, não dava. Entende? O custo estava muito alto. Aí eu falei, não. Teimosa que sou, fui lá e fiz uma dívida para começar a empreender. Quando chegou as caixas na minha casa, juro para vocês, se tinha 7 caixas era muito. Mas tinha 10 mil de investimento. E agora eu tinha um produto e tinha uma dívida para pagar, né? E aí você começa a dormir com o cheque debaixo do travesseiro. Foi a primeira experiência de falar, agora eu tenho que pagar. Só que aí vem, tá, quando você pega alguma coisa para você vai em quem primeiro? Seus amigos, não é? Você quer vender né? Você montou esse projeto, você quer falar com quem primeiro? Com quem você conhece, né? Exatamente. Vamos lá, me apoia. E, cara, quando eu fui nessas pessoas, todas elas me disseram não. Por quê? Porque eu não gerava credibilidade, eu não conhecia o produto, né? Eu não era da área da beleza, não tinha feito uma formação, eu só era alguém querendo ganhar uma grana. E falei, bom, então eu vou ter que ir para outro lado, só que tem um agravante. Eu era extremamente tímida. Eu ainda não sou a primeira pessoa que te fala na sala de aula, não sou. Mas eu não falava. Você fala de cosméticos, hoje você não, hoje, meu amor, qualquer coisa, bato na tua porta facinho. Mas nessa fase eu não falava, então assim, até porque tinha aquela questão, eu não dominava. E aí eu falei, bom, preciso ir. Cara, meu irmão quase me chutava pra fora do carro, me deixava num lugar, porque era assim que funcionava. Eu saía com uma caixa na mão, parava em um bairro e dali eu tinha que ir andando. Nós não tínhamos Uber, não tinha nada que a gente tem hoje, né? Tecnologia. E aí eu ia de porta em porta com esse cosmético pra vender e, tipo, com toda a dificuldade. Quem começou a me ensinar mesmo foram as próprias profissionais da área da beleza. Porque elas me acolhiam, elas me davam feedback do produto e eu vendia. Eu usava como um gatilho de venda para a próxima venda. Aí eu ia fazer uma demonstração, elas tinham que fazer. Aí o que ela falava comigo? Você vai ficar sentada? Vai não, vem cá que eu vou te ensinar a fazer chapinha. Aí eu aprendi a fazer chapinha, então já começou a melhorar, né, dali. Só que eu sou o quê? Inquieta. Eu falei, cara, se eu for vender esse produto sozinha, eu vou ter que fazer muito. Vou dividir com alguém e eu vou com... A pessoa ganha, eu ganho e ela vai conseguir chegar em lugares que eu não chego. Em um ano, mais ou menos, já tinha umas 15 pessoas vendendo comigo. Nossa. Desculpa minha ignorância, assim, mas como é que funciona? Como é que, pelo menos nessa época, como que era? Porque a área da beleza é gigantesca, né? Era cabelo, pele, unha, não, olho... Era só escova progressiva. Era só escova progressiva. A gente era muito limitado, né? Porque não tinha outro produto. Então, era difícil de vender. E era difícil de vender, porque ali a gente estava se comunicando com um profissional. Como é que você é um profissional? Dependendo do assunto que eu for abordar com você, você vai ter muito mais domínio que eu. Né? Então, lá elas tinham total domínio e eu zero domínio. Então você fornecia para salão de beleza? Exatamente. Aí o que eu fiz nesse processo? Comecei a estudar rótulo. Estudava, ia pra internet, estudava porque não tinha cursos. Aqui no Espírito Santo a gente não tinha curso de especialização nessa área para cosmético. Tinha para pessoa que queria fazer cabelo, mas para base cosmético nós não tínhamos. Então o que eu tinha que fazer? Estudar rótulo, né? Exigir ficha técnica de produto para eu começar a falar, não, agora eu posso falar de igual para igual. Aí eu teve um profissional que trouxe uma academia de São Paulo para cá 1 ano. Esse curso na época era muito caro, muito caro. E eu sei que eu fiz das tripas coração e fiz esse curso, que é um curso de cosmetologia aplicada, que é voltado para o segmento de cosmético. Eu falei, agora, meu amor, ninguém faz mais graça comigo, porque agora eu domino o negócio. E aí me deu mais autoridade para começar a vender. Eu me lembro de um episódio que nessa jornada, assim, eu tinha ganhado um carro no final de ano. Eu morava com o pai dos meus filhos, então nessa época, e ele me deu um carro. E eu não dirijo. Eu tenho um bloqueio com direção, não rompi ele ainda. Pode ser que em algum momento eu queira romper. Mas, cara, 4 meses depois eu troquei o carro todo em produto. Nossa, imagina a cara dele. E não foi só esse carro, eu peguei alguns dele também.
Eu paguei de volta, mas eu peguei. Ousadia. Porque naquele momento eu queria investir no meu negócio. E isso foi tão interessante, quando eu comecei a criar essa equipe e tal, e começou o negócio a fluir, a própria indústria me fez um convite para lançar uma marca. E isso para mim foi muito importante. Lançar uma marca com eles? Foi um convite deles. E foi muito legal, primeiro porque quando eu comecei a vender os cosméticos, eu peguei o quarto do meu filho, que era o meu segundo filho, desfiz o quarto dele, montei um escritório. Nossa, ele deve ter ficado veneno. Não, ele era criança, não entendia. Aí eu montei um escritório para mim. Ali eu atendia meus distribuidores tudo a partir de casa. Só que tinha um detalhe. Você chegava na minha casa, eu tava maquiada, de salto e... Porque era uma empresa. Na minha cabeça sempre foi uma empresa. Entendi. E eu tinha sacola. A minha marca até então era Fernanda Hair. Tinha sacola, tinha tudo. Então, quem tava personalizado. Cartão de visita não podia fazer, não tinha recurso, né? Era tudo muito pouco, porque os investimentos eram muito altos para poder pagar esses produtos. Então, eu fazia cartão de visita, imprimia na impressora e fui. Até que surgiu a necessidade, falei, cara, eu preciso fazer era a minha distribuidora, né? Então, eu falei, eu preciso de um nome para minha distribuidora. E cheguei no local, e aí o cara me perguntou assim, tem algum nome que você gosta? Eu falei, não. Nunca pensei num nome. Aí uma amiga minha tava comigo e falou assim, por que você não coloca Anne? Anne é o nome da minha filha. Eu falei, mas não, Anne, não queria associar o nome da minha filha. Fiquei, talvez, não. Aí ele só me perguntou assim, qual é a cor que você mais gosta? Eu falei, rosa. Aí ele falou, então tá, amanhã você volta aqui. E aí, volto eu, no outro dia, o meu irmão me chamando de louca, que eu não acredito que você vai pagar pra isso. Fui lá. Quando eu cheguei lá, ele me entregou essa logomarca que você tá vendo. Com esse cabelinho, com essa cor. E eu me apaixonei por essa marca, pelo que ele tinha criado. Um novo filho nascendo ali. Exatamente. E depois eu descobri, alguns anos depois, que eu fui uma das primeiras clientes dele. Super validou. E no projeto que ele me entregou dentro de o desenho num pote. Então, quando eu olhei para aquilo, eu falei, gente, que lindo ficaria num pote. Mas, meu amigo, eu do interior da Bahia, tu acha que eu ia sonhar com uma marca? Não ia. Era muito para mim, mesmo com toda a minha ousadia. E aí, um mês depois, a indústria me convidou para uma reunião. E aí, o que eu ouvi da indústria foi exatamente isso. Se você tivesse dinheiro, eu não acreditaria tanto em você. Caramba. Eles sabiam que eu não tinha recurso para lançar essa marca. Eles bancaram. Eles me parcelaram, né? Tipo assim, vai. Mesmo sabendo que eu tinha um risco de quebrar. Bancaram no sentido, assim, de acreditar, né? Exatamente. Tipo assim, acreditar vai que vai dar certo. Legal. Só que sem experiência. A mesma situação. Quando eu volto pra casa com isso, meu amor. Quando eu volto pra casa falando, olha, vou fazer um investimento de 100 mil reais em cosmético, né? Não tinha como ninguém me apoiar mesmo. Eu acho que eu até entendo. Só que isso foi dor, né? Por muitos anos isso foi uma dor que eu carreguei. Depois eu entendi que fazia parte do processo. E eu falei, não, eu vou aceitar. Não tinha experiência com compra, então eles me colocaram o pedido que eles queriam. Automaticamente eu tinha um prazo curto para pagar uma dívida muito alta. Isso não funcionou, né? Quer dizer, meu primeiro ano de marca eu quebrei feiaço, assim, né? Mas não desisti. E, desculpa, você, só abrindo parênteses, você ainda estava sozinha, estava com a equipe? Quantas pessoas? Não, estava com a equipe comigo ali, validando, e eu estava lidando, né, com as pessoas dizendo, primeiro, uma mulher, o mercado de cosmético profissional é um mercado que até então ele era dominado só por homens. Engraçado, né? É engraçado isso. As donas de salões, porque a mulher, ela tem uma coisa de competição que não é muito legal, né? A gente tenta quebrar isso, mas ainda é muito. As mulheres, elas olham muito uma para outra, de baixo para cima. Eu dou isso hoje em treinamento, eu sempre falo com a minha equipe, não faça isso com ninguém, com uma cliente principalmente. Não olhe uma mulher porque ela é diferente de você. Nós temos perfis diferentes, né? E nós gostamos de coisas diferentes. Só que nesse mercado, é um mercado que tem muita vaidade. É um mercado de muita vaidade. Então, uma mulher, ela não é muito bem... Um homem já é muito bem recebido pela classe. Eles têm uma facilidade de entrada.
E nós não tínhamos, né? E tanto que as meninas que trabalhavam comigo tinham muito mais dificuldade que os meninos, já nessa fase. Então, eu tinha esse agravante. Eu tinha o agravante de eu ser muito jovem, uma marca, porque eu comecei com 28 anos. E eu tinha... Então, virou um agravante. Então, o estereótipo que eu tinha pessoal também não comunicava, porque eu era, tipo, loira, mega hair na cintura e eu era muito do mercado fitness. Eu comunicava muito. A minha comunicação, ela não batia com o que eu estava querendo vender. Né? Então, isso em algum momento depois eu fui aprendendo também sobre isso. E aí tudo era desafio. E principalmente a questão financeira. Eu te falo que é a mais complicada. Porque, cara, quando a conta tá chegando, você tem que pagar. Não tem ninguém que vai poder fazer nada por você, né? Não tem, assim. É você e você. Então, por exemplo, quando eu quebrei que o telefone tocava, eu só chorava. Não tinha o que fazer, assim. Falar, cara, o que eu vou fazer? E essa equipe que você tinha, era funcionárias? Todo mundo era empreendedor. Todo mundo tava ali. Alguns trabalhavam fixo, que ainda tem muito disso no mercado da beleza também. Tem uma renda fixa e você faz parcial. Né? Então, eu tinha uma galera que fazia isso. Você fala assim, pela preocupação também de honrar ali com aquele pessoal sim, ali. Sim. Tinha tudo. Tudo. Sim. Eu, como empreendedora, eu tenho uma coisa comigo. Eu sempre me preocupei primeiro com a equipe e depois comigo. Eu tive fases do meu negócio que eu pagava todo mundo e voltava para casa sem nada. Muitas vezes. Assim, quem estava dentro ali, pertinho de mim, via a realidade que eu passava para manter o negócio. Porque eu sempre acreditei no negócio. Eu sempre quis que desse certo. Mesmo não tendo a dimensão disso, porque eu acho que tem muito isso. Você começa um projeto, você não tem dimensão de onde ele pode chegar. Você sabe até que você quer fazer algo legal, né? Ou não. Eu queria. Eu tinha uma coisa comigo que eu falava assim, cara, eu quero ser conhecida pelo nome. Eu quero que as pessoas falem, eu uso Anne. Hoje, 12 anos de marca, a minha cartela de cliente, elas 12 anos já de marca. Elas comunicam dessa forma. E como é que foi essa virada de chave? O que aconteceu? O que você conseguiu? Eu acho que foi o passo a passo. Foi 1 a 1. Primeiro, eu tive que estudar. Né? Também. Porque eu passei pelo processo da quebra, me reestabeleci, aprendi a renegociar, cheguei à lágrima, eu falei, bora pra cima, sabe? Pega o produto de volta, fulaninho, né? Ou então você vai ter que esperar. Honrei com os compromissos que eu precisava honrar, porque eu acho que isso é legal. Eu, por exemplo, hoje, quem trabalha comigo é meu fornecedor, e eu tô falando isso no vídeo, então se for mentira, alguém vai comentar. Meu fornecedor, ele é assim, se eu falar não tem dinheiro, ele faz pra mim, o que eu precisar. Porque entende que é questão de palavra. Questão de palavra. Eu tenho uma questão muito séria com a minha palavra. Se eu não puder, eu vou falar, eu não posso. Não vou fazer agora porque eu não posso, vou esperar, mas se eu falar, eu vou fazer, eu tenho essa questão de, não, eu preciso honrar com aquilo. E aí deu super certo também por isso, né? As pessoas como viam o meu corre, né? Que eu queria realmente fazer dar certo. Então, eu preciso fazer um projeto de marcenaria. O projeto de marcenaria ficou 10 mil. Não, vai lá, vamos fazer no cheque. Eu te divido 5 vezes. Entendeu? Sabe? Coisas que eu sei que seriam mais difíceis se eu, né, não tivesse essa galera que acreditasse. Segundo, eu vendi o meu sonho para mais gente. Eu vendi meu sonho. Abriu. Eu falei, não sociedade. Eu sempre fui contra a sociedade. Né? Eu até onde eu pude segurar isso, eu segurei. Por quê? Eu tenho uma linha que eu tô seguindo. Eu tenho algo que eu acredito. Quando eu tenho um sócio, eu tenho que dar liberdade para que ele também traga a visão dele, né? E eu não tô aberta a essa negociação. É porque eu tenho uma visão de marca que é o seguinte. Eu trato a minha marca como a rainha trata a coroa. Vou falar a verdade. É aquilo que eu falei lá no início. É um novo filho, a nova filha sua ali, que você não vai abrir mão. Exatamente, cara. Então, assim, tem uma questão de proteção, tem uma questão de valores que estão dentro. Legal. Porque eu não comecei a trabalhar para ganhar dinheiro, no sentido, eu vou ficar rica. Quando eu comecei a trabalhar por necessidade. Eu tinha 2 filhos ali que eu precisava terminar de criar. Então, ali já era um bom motivo para fazer dar certo. Depois virou um agravante. Eu comecei a ter pessoas perto de mim que também estavam sobrevivendo disso. Então, eu já não podia deixar dar errado mais por mim e por essas pessoas que estavam comigo.
Porque aí eu comecei a ganhar novas filhas. Porque Família crescendo, chegavam meninas em histórias diferentes, né? E essas meninas ficavam ali por algum motivo, né? Eu tive uma pessoa que trabalhou comigo, hoje ela tá em Portugal, tá? Tem um salão dela em Lisboa. Olha que bacana. E ela chegou pra mim como cliente e eu tinha uma dificuldade de ter alguém para abrir o meu salão. Nessa época eu já tinha um salão aberto. E o fato de eu não ter ninguém para abrir, ela chegava e a porta para fechar, ela falou assim: eu posso trabalhar para você? Porque eu vejo que eu chego aqui e não tem ninguém. Eu fico aqui, pelo menos eu abro a porta. E eu falei assim para ela: você sabe fazer alguma coisa de beleza? Ela falou assim: não. Mas eu tava tão precisando de alguém para abrir a porta. Só abrir a porta, né? Só para receber, né? Que eu trouxe ela. E um ano depois, essa moça se tornou a profissional da beleza. Legal. Ela ficou comigo 5 anos, saiu de lá, técnica, dando curso comigo. Então, agora eu tô mais confuso ainda. Me explica aqui, vem lá. A gente estava falando que no início o seu foco principal era só cabelo. Isso. Pelo que eu entendi, já não. Agora, desse Agora, ponto da história que você estava me falando, não, mudou tudo. você já tem salão, você já tem distribuidora, você já tem uma escola praticamente. Sim. Eu queria saber o que é que você já tem. O que aconteceu nesse processo? Eu abri minha primeira unidade de salão dentro do primeiro ano de negócio. Nesse formato, sem saber Mas estava nada. só Sem cosmético saber para nada. cabelo. Aí, quando veio a minha marca, aí já veio tudo. Aí já veio kit para uso diário, já veio massa, já não era só escova progressiva. A minha marca já nasceu, uau, Entendi. né? Com identidade visual bacana. Completa. Né? E aí, daí... Completo para salão. Isso, profissional. Ótimo. Dali, eu era muito emotiva. Eu deixava minhas emoções, ainda falava. Então, qualquer pessoa que contasse uma história triste pra mim, eu comprava. Né? Até porque, como eu venho de uma realidade, né, também difícil, então quando alguém chegava pra mim e contava uma história difícil, eu tô passando por isso, por aquilo, eu me movimentava. E uma moça fez isso comigo. E nisso, eu peguei todo o capital de giro que eu tinha juntado e abri um salão enorme. Com essa moça para poder, né, sócia dela ali. Para ela, né, trabalhar, e eu era tipo um sócio investidor. E por isso que eu te falei que eu me traumatizei a questão do sócio. E era só pra questão da loja, né, com ela, do salão com ela. E cara, ela não foi. Ela não cumpriu. Ela me deixou na mão. E aí eu estava com esse projeto, meu dinheiro estava todo escoando, porque tudo que eu tinha juntado eu tinha colocado lá dentro. E aí foi quando essa menina apareceu, que veio trabalhar comigo. Só que aí nessa fase eu entendi que eu tinha tomado a decisão errada. Só que depois eu já estava com tudo pronto. Tudo errado. Eu fiz Empretec, que é um treinamento excelente que eu indico para qualquer Sebrae, pessoa, né? que quer empreender. Esse treinamento eu fiz. Nessa imersão, eu descobri que eu tinha feito a decisão errada. E eu sabia que eu ia ter que pagar por isso. Eu paguei 3 anos por isso. Caramba. Por quê? Porque nesse processo eu fazia formação de time. Só que como eu não dava tempo eu levar as meninas para a escola, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que contratar o técnico interno. Entendeu? Eu tinha que investir no técnico, o cara vinha dar formação interna pra gente acelerar. Para eu fazer essas coisas que são grandes, algum lugar tava passando aperto. Então não sobrava dinheiro para nada. Era tudo que... A minha vida, eu brinco que eu sou 24 horas Anne, né? Eu o tempo todo. E aí veio uma outra menina também que eu conheci, que também era muito jovem, não tava fazendo carreira. Eu falei, vem que eu vou te treinar para venda. Era no nível assim, vou te ligar, você atende aí que vamos atender o telefone. Vou te treinar a atender o telefone. Vem cá, vende para mim o produto. E foi 1 a 1 mesmo, sabe, o negócio. E quando 3 anos depois nós trocamos de ponto, aí com a equipe já melhorzinha, fomos para um lugar que ainda é aberto, eu passei para uma outra amiga minha. Só que aí em 2015 nós já começamos a questão de dar curso. Em 2015 falou, não, a gente tem capacitação. Já tem capacitação. O mercado de cachos é um mercado que não tem profissional, como ainda hoje, tem uma carência muito grande para trabalhar, né, com a mulher negra, de cabelo afro mesmo. Falei, não, nós vamos. Hoje você tá só nessa linha ou você atendo tudo? Atendo tudo. Mas eu dou uma atenção muito especial para esse segmento por causa dessa carência profissional. Nós não temos, porque a escola que profissionaliza,
Hoje, ela não tem capacitação também para isso, né? Ela não tem esse olhar. Então, a gente vem com as formações, né, nessa área, para cortes, né? É uma área que tem bastante carência. E eu falei, não, vamos começar a treinar, porque aí vinha a menina de São Mateus, a menina de Salvador, vem. O ano passado eu atendi um aluno do Japão, acompanhando a gente pela internet. Ele veio, se preparou, fez 3 cursos com a gente para poder levar e cara, tá voltou para lá? E voltou para lá, para atender lá. Você vê que o negócio toma uma proporção que lembra que eu te falei, você não acredita que vai. Né? E aí foi a partir daí que começou a questão da escola, né? Não começou com a ideia de que viraria um centro de ensino, não. Né? Começou com a ideia de que a gente estaria ajudando algumas outras mulheres como nós. E a questão do time. Por quê? Para se tornar uma Arrasane... Né? O que é time? Explica aí para quem, igual eu que não sabe, explica o que é esse time. É o futebol, é o futsal, só para o pessoal entender. O time porque eu falo que para caminharmos juntas, nós temos que pensar em unidade. A gente tem que estar muito alinhada. Se você tá aqui, se você tiver 3 pessoas aqui e tiver 2 remando para um lado e para outro, o negócio não anda. Então, o time são essas pessoas que começaram a agregar dentro do negócio. Por quê? Quando eu vi que, por exemplo, que com aquela profissional, ela entrou, ela não sabia nada, ela se formou, nós ajustamos e ela se tornou, eu falei, cara, é isso. E aí o meu negócio mudou. E se capacita porque elas... eu encontrei propósito. Entendi. A princípio era só o sustento. Quando eu passei pelo processo com a primeira, e ela tinha um agravante, ela tinha depressão. Quando eu entendi que ela passou pela primeira e eu vi a transformação que eu poderia fazer com a marca na vida de outras meninas, eu falei, agora eu encontrei propósito. E atrai, né? Porque eu comecei a atrair, né, pessoas que estavam passando por momentos diferentes na vida e a marca, ela poderia contribuir. Então eu falo que a marca, ela se tornou a ponte para que essas coisas aconteçam, né? A marca, ela é o veículo para que isso aconteça. E por que é time? Porque se chegar hoje na Uniprof alguém falar, cara, eu quero entrar porque eu quero ficar rico, eu vou falar, não vem. Não vem, porque não é o modelo de negócio que eu tenho. O modelo de negócio que eu tenho hoje, ele está formado principalmente em base de educação. E educação, ela não é só educação, ela é educação financeira, ela é educação comportamental, entendeu? Extrapolou ali o âmbito da beleza, da cosmética. Completamente diferente, entendeu? Legal. Por quê? Porque eu trabalho com mulheres, aí eu tenho outro agravante. Quando eu vou falar de um público, eu não atendo público A e B, eu atendo público C e D, entendeu? Então, quer dizer, a minha cliente, muitas vezes, ela tá juntando dinheiro há um mês para no meu espaço, entende? Então, quando eu começo a dizer assim, meninas, tem que ser tapete vermelho para essa cliente. Legal. Tem que ser tapete vermelho para essa cliente. Essa grana não tá sobrando, ela tá tirando orçamento. E eu falo muito pra gente mesmo. Eu falo, tá, se hoje, eu falo com a minha equipe, se eu te falar hoje que o procedimento do teu cabelo fica R$500, tu tem pra pagar? Não. Eu falei, então por que a gente acha que o nosso cliente tem? E tá fácil pra ela. Então, se ela vem, né, o café e o biscoitinho, ele não é nada. Ali é obrigação, é o que a gente tem que ter. Agora, ouvir o que ela tá sentindo, o que ela tá desejando, e poder ou não honrar com isso é uma outra questão. Porque se eu não posso honrar com o que ela está desejando, eu prefiro ser sincera com ela e falar, eu não consigo te atender, né? Eu não posso te atender por esse motivo, do que eu deixar ela gastar uma grana comigo, que ela vai estar infeliz depois. Entendeu? E é por isso que eu te falo de valores. E a marca tem essa questão dos valores muito. Eu trouxe isso para dentro da marca. Então, se não for esse time, não funciona. Legal. E isso é difícil fazer, vamos ser sinceros? Sim, é difícil você construir isso, porque as pessoas, elas vêm de forma diferente, elas têm valores diferentes e necessidades diferentes, né? Então, a gente respeita todos, mas para ficar na Uniprof, ela tem que estar ajustada com essas questões. Aí, então, eu pego as meninas cruas, né? Eu fiz um evento no movimento hip hop, a gente foi lá, e a marca hoje trabalha com muitos projetos voluntários, a gente pode falar sobre isso. E nesse movimento, nesse evento, nós conhecemos uma menina e eu tô falando dela porque realmente são coisas que vão marcando a história da gente, né? E ela trabalhava em supermercado, né? Nessa pegada de feriado e tudo mais. Jovem e muito infeliz com o que estava fazendo. Aí conhecemos ela lá, convidamos ela para os treinamentos, ela fez as formações
E chegou um momento que ela tomou a decisão. Surgiu a vaga na marca e aí ela tomou a decisão de empreender conosco. Hoje, ela tem 3 anos que ela está conosco. Ela tem uma cadeira dela, né? Ela é transista e hoje ela já dá curso comigo. E ela não deve ter 24 anos. Massa. Isso que eu ia até perguntar, assim, se vocês tinham, né, algumas campanhas, alguns projetos nesse sentido de ir lá buscar as pessoas e se teria bolsa, né? Seria bolsa ou projeto, pelo menos, tentar algum incentivo junto com os governos, com as secretarias. Eu tenho várias... Para conseguir bolsa para as pessoas. Eu tenho vários formatos que eu faço hoje. Eu tenho o projeto voluntário, que a minha própria empresa faz, né? E eu tenho parcerias hoje com alguns locais. Por exemplo, aqui no centro de Vitória, tem uma associação chamada Associação Aleph Bet. Essa associação, ela dá vários cursos, ela disponibiliza. Eu sou voluntária lá. Então, eu abro cursos na área de caixas e AFA lá com eles. Massa. Eu cedo meu espaço também para eles. Por exemplo, eles têm uma parceria com o Senac. E o Senac dá cursos de graça. Acontecem lá no meu espaço, aqui no centro de Vitória, no Parque Moscoso. Legal. Nós fizemos já, o ano passado, um curso de maquiador profissional. Cara, você não tem noção do espetáculo do curso. Esse ano nós já fizemos 2 turmas. Uma na área de sobrancelha e de cílios também. De graça, totalmente de graça, né? Eu como parceira, cedo meu espaço, o Senac vem com o professor e a associação é que faz assim, esse intermédio. E todo mundo ganha ali, né? Sim. E aí, no geral, eu apoio algumas causas específicas. Agora, no Dia das Mães, nós fizemos um movimento com mães de crianças autistas. No meu time eu tenho mães, né, que têm filhos especiais, que também é uma jornada. Por quê? Como ter uma empresa com mães que precisam sair tanto da empresa? Que também foi um desafio, achar o ponto de equilíbrio. Eu sou tia de autista. Eu tenho um sobrinho que ele tem um grau mais alto, né? E eu vi minha irmã passando por isso. E não tem jeito, precisa sair. Então, o nosso mercado dá pra gente essa possibilidade. E eu falo com as meninas, não abre agenda. Tem médico, não abre agenda. Tem que trabalhar meio período, vai trabalhar meio período e vai ter que produzir dentro do meio período, né? E eu tenho uma relação muito forte com a fé. Então, cara, eu creio que vai acontecer. Se tem que acontecer, vai acontecer. Vai vir cliente na hora que você puder estar presente. E vem. Vem, né? Tanto que a menina que assumiu a minha primeira franquia de Uniprof, ela é mãe de 2 crianças especiais. Dos 2, né, são autistas. E ela toca como dona a franquia. Nossa. Desafiador. Legal. Então, por isso nós fazemos esse movimento. Fazemos também com a ACC, que são mulheres que estão vivenciando a experiência do câncer. Então, também são mulheres que não são vistas. Eu aprendi muito com elas, muito, porque o ano passado até uma me falou assim, Fernanda, quando a gente descobre o câncer, a gente perde o emprego. Ninguém dá emprego pra gente. E a gente também não tem direito a nenhum tipo de benefício. Caramba. Eu achei que tinha. Não tem. Não, eu também achei. E ela falou, e muitas de nós somos abandonados pelos companheiros. Essa pesquisa eu já vi. Então, e aí eu tomei um choque, assim, porque era algo que eu não tinha tanta profundidade. Então, tem esse olhar voltado. E por isso que eu te falei que a marca, ela se tornou essa ferramenta, porque ela me dá a possibilidade de chegar em lugares que eu não chegaria. Quando eu preparei o dia de beleza para as meninas que estão passando pelo câncer, nós colocamos lá um músico, né? Que nós preparamos um café da manhã e que recebemos uma equipe toda recebendo elas ali para cuidar delas, né? Nossa, foi uma experiência incrível, assim. É uma questão, elas falaram assim, elas tinham participado de lugares grandes, porque nesses movimentos de outubro, muitas grandes empresas fazem ações, mas elas falaram assim, e depois? A gente sabe o que é verdade e o que não é. E depois também, pois né? Então, você mês por ano. Exatamente. Então, ter essa assistência. Então, eu como marca, hoje eu tenho essa visão de que a Uniprof, ela é essa ferramenta para que eu possa, como é que fala? Derramar. Essa é a palavra, sabe? Porque transborda na minha vida e ela começa agora a alcançar
as pessoas que estão ao meu redor, né? Sejam meus filhos, meu esposo, porque os valores têm que ser o mesmo, né? Aí vai para as pessoas que trabalham hoje mais próximas a mim e tem que chegar na ponta com a mesma emoção, com a mesma sensação, que é o respeito, que é a verdade. Você acabou respondendo uma coisa que eu ia te perguntar, acho que é meio que natural, assim. Como trabalhar com a vaidade, né? Porque você escolheu trabalhar com a vaidade das pessoas. Mas por tudo que você já falou, já extrapolou a questão da vaidade, que é aquilo desde o início, né? Não é só beleza externa, a questão interna também, a beleza, não só beleza interna. Né? É porque o que é belo para mim, para você, tem valores diferentes, né? A gente já começa por aí. Então eu falo o seguinte, a minha verdade não é absoluta. E o que é bonito para mim não é para o outro. Então eu tenho que ter muito cuidado com isso. Mas a pessoa tem que estar bem internamente para ela se expor. Todas nós passamos por uma questão de identidade. Primeira coisa que a marca fez, eu tive que ter um encontro com a minha identidade. Eu te falei o quê? Isso aí também... Que eu era loira de mega ré. E isso aí eu tive que me conhecer quanto mulher negra, né? Isso que eu queria abordar, a questão racial, cultural, né? Exatamente. Como que é? Porque até pouco tempo atrás, não é muito tempo atrás, todo mundo queria alisar. Isso Todas mesmo. as mulheres queriam cabelo lisinho e tudo mais. E virou uma chave. Virou. Né? Virou uma totalmente. chave. Como que foi isso? Como é que se deu esse processo? Então, isso começou interno. Isso começou, por isso que eu te falei, o primeiro lugar que você quer transformar o mundo, começa arrumando sua cama. É a lei básica do negócio. E eu tive que arrumar a casa, eu tive que arrumar a Uniprof. Porque dentro de nós estávamos tudo bagunçado. Quando você começou, isso aí era um negócio ou você fez virar um negócio? Deixa eu melhorar a pergunta para não ficar ruim. Assim, porque hoje você vê muitos hoje especializados em cabelos negros, em cultura negra, não é só produtos para cabelo específico, mas a questão de cultura igual da trança, de cortes específicos. Mas tinha uma época, né, como a gente estava falando, não tinha isso. Quando que virou a chave, assim, que foi tipo assim, cara, isso aí dá muito dinheiro? Ou tipo assim, não quero saber, é minha raiz mesmo. Como é que foi, né? Não dá dinheiro. Caramba. Não dá dinheiro. É o produto que a gente menos ganha. Que é muito trabalho. É um produto que ele é caro. É caro. É caro. Para você fazer um bom produto é caro. O que acontece? Quando você trabalha com cosmético, você pode escolher a matéria-prima que você quer trabalhar. Então você vê muitos produtos. Por isso que você vai ver que a identidade e o tipo de produto que é voltado para esse público, ele é um produto, justamente um produto ser ruim. Ele é um produto para que ele seja barato. Por quê? Porque vai dizer que a pessoa não tem poder aquisitivo de compra. Ok? Caraca. Quando eu lancei meu primeiro produto, eu não tinha pretensão. Vou ser sincera com você. Não tinha. Eu não entendia nada disso. Não entendia nada disso. Eu só tava querendo pagar as contas de casa. Lógico. Né? Não tinha. Só que o produto que mais vendeu foi mas com agravante. Eu ainda passo por isso. Eu até brinco, eu falo, gente, eu conheço os donos de alguns espaços de casa, eu falo, gente, eu não sou concorrente de vocês, eu não tenho nem condição de concorrer com vocês. O cara vende um kit completo com shampoo, condicionador, máscara, ativador por R$50. O meu mais barato deve estar R$190. Eu não consigo competir com esse cara. Mas por quê? Porque eu vim com um olhar diferente. Falei, não, eu não sei quanto você tem, eu não posso julgar tudo que você tem ou não tem. Quem escolhe o que você vai comprar é você. Né? Porque quem sabe o que você pode ou não pode é você mesmo. Então, o primeiro julgamento que a gente teve que romper de barreira é esse. E aí todo mundo diz, você não vai vender porque seu produto é caro. Eu falo, tudo bem, vai comprar quem pode, não tem problema. Ou eu vou me render e vou falar, não quero nem saber o que você vai colocar nesse pote aí, que eu quero é vender, ou eu vou falar pro cara assim, não, eu quero uma boa manteiga, eu quero um bom extrato, eu quero uma fragrância refinada no meu produto, eu quero uma embalagem. Você tem noção, eu sou a cliente mais insuportável dos caras. Porque eu escolho tampinha, eu mexo em rótulo, sou eu que crio, eu futuco tudo. Meu marido, coitado, fica doido comigo. Ele tá aqui nos bastidores, só ouvindo. Fica doido, porque eu sou exigente demais com as coisas, porque eu gosto dessa questão minuciosa. Então não ficou bom, assim, não condicionou. Eu testo todos os produtos para começar em mim. Então, eu sou o primeiro cliente. E eu sou uma cliente exigente. Então, eu estou imaginando que o meu público também é. Aí eu comecei a entender, com quem que eu tô falando? Vamos lá. A mulher hoje em dia, ela não tem tempo para nada.
ela tá com uma jornada de mãe, de trabalho, sabe? Ela quer fazer academia, faculdade, ela tá acelerada. E aí, ela precisa de um produto de alto impacto. Ela precisa de um produto que, quando ela colocar no banheiro, antes que o menino bata na porta, uma ação de 3 minutos, ela tem que estar vendo o resultado. E eu me foquei nisso. Eu me foquei em olhar para mulheres com esse perfil. E aí eu falei, não, eu preciso de um bom produto com ação rápida. Você acha que isso ia ficar barato? Não. Mas eu também não sou o produto mais caro. Eu sou o produto médio. Então eu entendi que o meu lugar é o preço médio. Entendeu? Então eu tô ali nos 2 parâmetros. Então eu atendo aquela pessoa que tá usando o produto de ponta lá, que ela tá pagando 400 conto num potinho. Eu consigo atender ela, que meu produto dá um resultado para ela. E eu consigo atender também aquela mulher que tá trabalhando, que tá juntando o dinheiro. Muitas delas falam pra gente. E sabe o que é legal? Elas falam pra mim, eu tenho todos os produtos no banheiro. Elas ficam esperando o lançamento para elas comprarem. Eu falo que é um luxo de mercado, né, o que a gente se tornou. Mas tem sim essa diferença. Só que eu fui no caminho mais difícil. Eu escolhi o caminho mais difícil. Que foi o caminho de ter um bom produto. Isso que eu imagino, isso que eu tava imaginando aqui também. Que eu falei assim, você vai falando, eu vou tentando processar aqui, e eu não tenho lugar de causa, assim, pra falar, eu tento imaginar. Mas eu fico assim, cara, mas como que faz pra democratizar, pra chegar nessas pessoas que precisam, não é que precisam, mas que seria legal uma pessoa ter, mas às vezes para ter o dinheiro, junta ali, fica meses ali juntando dinheiro, compra, aí usa quanto tempo? 1, 2, 3 meses, aí depois não tem dinheiro para comprar nos próximos. Aí eu fico pensando assim, mas também tem algumas pessoas que acabam juntando ali, juntando e compram um celular que daria para comprar uma moto, um carro. Por isso que meio que um misto de cada... Isso. Quer ver uma coisa que até hoje atrapalha a minha comunicação? Eu faço lojas bonitas. Eu gosto de loja bonita. Lógico, quem não sabe? Mas isso, a cliente, ela acha que não é pra ela. É cultural. Verdade. Porque ela acha que pra ela é aquele lugar que tá cheio de gente, entendeu? E que aquilo... E muitas clientes, elas falam, eu passava aqui na frente, mas eu não entrava porque é tão bonito que eu achei que podia ser caro. Aí eu tive que melhorar minha comunicação. Falei, não, vamos colocar o preço na porta. Vamos ter que fazer cavalete. Porque elas precisam entender que é pra elas esse espaço. E aí muitas vão rompendo essas barreiras, né? E começam a entrar. E por isso que eu falo, tem que ter um time de ponta muito bem qualificado. Pra dar o atendimento pra receber essa mulher. E tem que ter identidade. Porque aí vamos falar, e a Fernanda fez transição, eu sei a dor do que é a transição do cabelo, deixar que sair toda a química do meu cabelo para voltar meu cabelo natural. E aí o meu time, a maior parte dele fez transição para entender isso, como é que era. Eu convidei uma palestrante, uma mulher que tem voz aqui no estado, e ela foi lá e, sabe, colocou a gente na parede, assim, e ensinou pra gente muita coisa, né? Fernanda, qual é a sua cor? Eu sou parda. E aí ela, parda, aí deu ali um sacode na gente, e foi ótimo, porque eu falo que foi um divisor de águas depois disso. Porque aí eu comecei a entender com quem eu tava me comunicando. E a partir daí mudou toda a minha comunicação. A partir daí mudou as questões, nessa questão da formulação do produto. E aí vieram mais especializações, que aí o time todo teve que voltar a estudar. Porque a gente estava até então se comunicando só com mulher de cabelo cacheado. E a mulher de cabelo cacheado e a mulher de cabelo afro são duas mulheres diferentes. É diferente. O creme que uma usa, a outra, o peso é diferente, a secagem é diferente, o corte é diferente. E aí vamos estudar, gente. Vamos ter que estudar. Mas hoje você tem salão para cada tipo? Não, nós atendemos a mulher como única. Porque ela tem cabelo afro, mas ela tem uma criança de cabelo cacheado. Então tá todo mundo ali. E aí junto vem marido, vem filho. Porque nós começamos a entender também que... Tá, e os homens? Nós temos homens de cabelo Foi minha primeira cacheado pergunta. E afro. Como que vai ser isso? Vamos comunicar com esse homem? Legal. E aí, por que aí eles, né? Eu tenho que usar o creme da mãe. Eu tenho que ir no salão da mulher. Assim, pra ir na minha loja, o cara tem que ser machão. Porque é tudo rosa.
Bem resolvido. Bem tem resolvido, que... senão ele não vai querer entrar lá. Massa. Mas nós lançamos um perfume para cabelo para homem. Esse aqui é o quê? Esse é uma máscara de tratamento. Como que ela funciona? Ela vai agir na parte da reconstrução da fibra. Dá pra ver aqui? Dá pra ver aqui? Ei. Vai falando. É um produto excelente. Ele tem uma base de manteiga que ela é reconstrutora. Até filtro solar na composição ela tem. É excelente. Você vai usar e depois pode dar feedback pra gente. Tá? E é um produto que ele não é caro. Hoje eu consigo chegar com um produto desse na ponta em R$45. Legal. Entendeu? Então eu tenho um produto, que é um produto que tem um preço, né, X, e tem um produto excelente. E outra coisa, a rentabilidade do nosso produto. Você usa pouca coisa. Nós investimos nisso. Essa cultura que você tem que enfiar creme no cabelo, nós tiramos ela. Não precisa. É pouquinho creme. Por quê? O ativo é que vai fazer a diferença. Um bom ativo no produto é que vai dar o resultado esperado. Então, o cabelo está sempre emoliente, sedoso, tira aquele aspecto de porosidade, né, que às vezes o cabelo da gente tem. Ele vai tratar tudo isso. Lendo aqui o modo de usar já tô preparando aqui. Ele é como se fosse tipo um creme de pentear? Acabou de tomar um banho e passa... Não, você vai tirar ele. Você vai lavar enxada. o cabelo com shampoo, você vai passar essa máscara, né? Você pode deixar de 5 a 8 minutos. A partir dos 5 minutos já tá agindo. Tira o produto, condiciona o cabelo e só depois finaliza. Massa. Legal. Eu queria... Com certeza. Então hoje é focado só no cabelo, isso, por enquanto? Hoje nós temos uma linha de cabelo. Nós atendemos o público, né? De liso a cacheado. Temos o Annie for Men, Annie para homens, que é uma linha que ela tá nascendo, ela já tem 2 produtos. E aí, hoje, a minha filha fez 20 anos, hoje ela é minha sócia. A Annie. Dentro, Caramba. E aí a Annie hoje, quando eu convidei ela pra vir pra dentro da marca, né? Com esse olhar mais, eu falei, eu gostaria que você tivesse um produto seu, com a sua identidade. E aí ela nasceu a Annie Beauty, que é uma linha de maquiagem, que hoje a gente já tá com 8 batons, né? Maravilhosos. Eu tô usando um deles hoje, porque já é lançamento. Esmalte vai vir também. Vamos ver como é que vai ser, né? Porque a gente é uma linha, é um produto novo pra gente. Mas, por exemplo, a linha de batons explodiu. Foi uma coisa assim, falo, cara, foi top. E tem muito a ver com ela, né? E hoje, qual é a dimensão do mercado de vocês? Espírito Santo, Bahia já foi ali, nas raízes? Nós já temos. Eu ainda não tenho um trabalho tão forte na Bahia, gostaria até de ter. Né? Ainda lá é muito difícil ainda, por questão do poder econômico de compra. Vamos dizer que meu produto ainda é um pouco caro para lá. Mas aqui no Espírito Santo a gente tem, e nós temos uma loja física em Santa Catarina, que ela já está fazendo 1 ano de aberta, mas nós já estamos lá desde 2019, entendeu? Em Santa Catarina. Então, o projeto lá é bacaníssimo, a menina que está lá é maravilhosa. Né? Lá tinha uma carência de linha de cabelo cacheado também, porque lá, né, por ser especificamente um regional, né, descendentes italianos e alemães, então lá é uma população muito branca. Mas aí tem muitos trabalhadores que vão para a indústria, porque lá é uma região de muitas fábricas, né? E aí não, nunca fui. Você nunca foi? Então lá é muita. Então vai muita gente de outros estados para lá, entendeu? Para trabalhar. Então não tinha os produtos lá. Então nosso produto chegou lá com esse diferencial. Escova progressiva nossa lá também vende muito bem. Lá, economicamente, é muito melhor que aqui, acredite. Lá, a menina lá, ela vende muito bem. E agora, nós estamos entrando no e-commerce. Nossa loja ficou pronta, né? Então, a gente está indo para o digital. Já divulga aí pra galera aí. aniprof.com. Aí, a gente agora está buscando essas parcerias com o Marketplace. E a gente entendeu que chegou o momento. Eu segurei bastante ainda esse crescimento, porque estruturar um negócio para ele estar aqui, que ele não está pronto, tá? Eu sei que ele está em construção. Eu te falo para você, é muito desafiador. Principalmente porque eu sou só a Fernanda. Né? Eu não sou aquela pessoa empresária com capital de giro que herdou, que fez qualquer coisa. Não, eu vim mesmo ali, faz um empréstimo, suja o nome, limpa o nome, entendeu? Então, para consolidar isso, para deixar redondinho as questões fiscais, meu amigo, eu falo para você que muitas vezes eu olhei e falei, gente, será que dá mesmo? Mas eu acredito que dá sim. Nós vamos ter sede própria, já compramos esse ano entra em reforma, aí nós vamos montar
a nossa parte de Vitória escritório. mesmo? Nossa sede está em Cariacica. 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 Vai ser lá, já transferimos tudo para lá. Mas quer dizer, lá a gente quer montar nosso Hoje estúdio. você já fabrica ou você... Eu terceirizo. Eu Legal. terceirizo. Mas se você falar assim, Mas já tem, tipo assim, Fernanda, como é que fala? Ai, gente, não é produto próprio, é receita própria, assim. sim, isso que eu tô falando pra você. Isso aí tudo sou tudo é eu você. que já coloco do jeito que eu quero. Né? Legal. O produto, hoje também a indústria dá essa liberdade pra gente. Legal. Né? De falar o que você quer no seu produto. A gente tem. Mas a minha alma inquieta quer produzir. Eu sou louco pra comprar minha própria embalagem. Só que é muito desafiador, meu amigo. Montar, né, um perfil É diferenciado muito desafiador, ali. por quê? Se eu falar pra você, se eu falar com uma indústria assim, cara, eu quero a embalagem toda rosa. 4.000 peças. Vou colocar onde 4.000 peças? Então você tem que ter uma estrutura, entende? Porque é desafiador. O mínimo é 4.000. Então são passos que a gente vai dando. São passos curtos. Sim. Muitas vezes você fala, não tô nem andando, não é possível que eu tô andando. Aí quando olha pra trás, né, eu falo, não. Ó, nessa jornada, o ano passado, eu já escrevi o primeiro livro, né, em parceria com outras escritoras. O lançamento foi em Alphaville. Eu já pude contar um pouquinho da minha história. Agora a gente foi convidado novamente, agora eu tô contando a história da marca. Então a gente está eternizando isso, né, de alguma forma. E o ano passado eu fiz a primeira feira, grande feira, fiz a Feira do Empreendedor. Aonde? Foi no Pavilhão de Carapina. Então nós tivemos lá com o stand 6 ou 7 dias, não tô lembrando agora, mas assim, cara, foi lindo, sabe? Você pegar teu sonho e olhar, porque a primeira vez que eu tive em uma feira de cosmético, eu olhei um primeiro stand e eu falei, eu nunca vou estar lá. Era grandioso demais. E aí, quando chegou o ano passado, eu consegui entrar e montar meu stand, que eu olhei, sabe, todo rosa, bem Anne, e foi maravilhoso. Dali, nasceu, eu ganhei o prêmio segundo lugar no estado como mulher de negócios. Ah, tá ali, ó. Legal. Foi bem legal, também não esperava. Eu fiz minha inscrição assim, porque minha filha ficou insistindo, mãe, você tem que contar a sua história. Você não ia? Não ia, eu tô falando pra você, eu não sou a pessoa da frente. Eu sou focada em resultados. Eu gosto de ver o negócio acontecendo. Eu montar o planejamento e ele sair. E eu falei, Anne, tá. Tipo, no último dia, eu tava sem fazer nada. Mãe, você tá sem fazer nada, vai lá fazer a inscrição. Eu fui. E aí, quando chegou, fui convidada pra cerimônia de finalização. Quando veio o prêmio, eu falei, uau, realmente, nós não temos noção. Daí veio palestra, que o Sebrae, né, já quis apresentar a gente como caso de sucesso no estado. Então, você vê que vem reconhecimento daquilo que a gente tá fazendo e fala, não é mais só por mim. Tem uma galera que acredita, a gente tem uma cartela de cliente fiel. Eu tenho um produto para chegar semana que vem. Opa, eu vou falar um negócio para você. Não, é um produto que já tem na linha que ele tá demorando a voltar. Nós temos uma lista de espera de mais de 200 clientes para ele. Eu falo para você, é um luxo de mercado. A nossa cliente, ela mesma fala, quando ela compra o produto, ela fala, agora eu sou uma arrasane. Ela se sente parte daquilo que a gente está construindo, né? E eu falo que construir isso foi muito difícil. E é o que eu não quero perder. Tanto que alguém me perguntou assim outro dia, tá, você vai pro digital, e aí? No digital você não vai conseguir ter esse contato tão humanizado. Eu falo assim, não duvide de mim. Porque eu que não quero que meu cliente perca essa conexão com a gente, com essa questão do acolhimento. Eu até falei, já falei lá em casa, vamos pegar o site e vamos colocar storytelling no site. Eu quero o cliente, eu tô fazendo uma campanha, eu quero que o cliente veja a campanha. Mas talvez esse que a gente estava conversando nos bastidores, o próximo projeto seu, não substitua, mas alcance, né? A questão do audiovisual ali também, fazendo ali. Sim. Você acaba tocando um pouco também. Sim, né? E justamente por esse projeto, porque eu quero convidar as clientes. Isso, porque elas têm histórias com a marca, né? A gente tem histórias lindas. Não perder ali aquela conexão, legal. Eu tenho clientes que eu conheci solteiras, estão casadas, têm filhos. Estão lá dentro. E não é só as clientes, né? O
própria equipe, né? Os próprios jogadores ali. Então, e a gente quer contar essas histórias, porque elas precisam ser contadas. Eu entendi o poder que a história tem. Você forma elas e joga ali Exatamente. pro mercado. Hoje, esse ano, esse ano que passou, nós já tivemos outra que abriu o seu próprio espaço. Então, assim, as meninas, elas vão ganhando essa força e não se desligam da gente, porque o legal é isso. Não é um romper de história, é um compartilhar de história, né? E a marca faz isso com a gente. E agora, podendo atender o Brasil, né, com o produto, eu tô com uma expectativa muito boa, né? Apesar de ser bem desafiadora, porque eu brinco que eu estou começando de novo. Pandemia impactou alguma coisa? Teve que reinventar alguma coisa? Como é que foi? Pandemia. A pandemia foi a fase que eu mais cresci. É. A pandemia, eu criei uma estratégia. Eu tomei uma decisão estratégica na pandemia e ela que alavancou meu negócio. Porque minha preocupação foi, tá, tudo bem. Estamos em pandemia. Primeiro desespero. As indústrias fecharam. É. E aí eu falei, bom. Aí quem tinha dinheiro na marca falou, eu quero comprar seu estoque. Aí que eu falei, não vou vender meu estoque. Meu estoque será vendido igual para todas. Ousado, hein? Nós vamos passar juntas. E o que uma não tiver, a outra vai ajudar. Você conseguiu segurar ali? Seguramos. Eu tinha feito Foi o quê? 1 ano e meio, mais ou menos, a indústria parada? A indústria parou, nós conseguimos. Eu tinha feito um bom estoque. Eu trabalho com antecipação. E eu tenho uma questão com a fé, que eu te falei que ela é muito intensa, né? Então, eu tinha... Nesse país, se não tiver fé, meu amigo, a gente não vai pra lugar nenhum. Então, eu me preparei, né, pra isso. E quando aconteceu, foi essa decisão que eu tomei. E eu falei, tá, e a partir de agora, nós compramos todas juntas. Se tiver que comprar, se a tiragem da indústria for 500 peças, nós vamos comprar 500 peças juntas e vamos dividir entre nós. Ninguém vai estar com sobrecarga, porque eu não poderia ter produto parado, comprar e deixar comigo. E isso foi uma decisão estratégica que aconteceu lá, que foi o período que nós mais vendemos. Quando a pandemia, o ano passado, ela começou a chegar naquele ponto de equilíbrio, de falar agora você já pode começar a retomar, nós já retomamos com 4 lojas. De 1 para 4. Porque nesse período a gente se preparou, interessante. Né, guardou. Eu, por exemplo, saí do curso operacional de loja. Nessa fase, eu fiquei, né, trabalhando a partir de casa. Então a gente deu uma enxugada boa. E como a gente vem daquela condição de ter menos, eu acho que a gente sabe viver com menos. Também tem muito isso. Quando eu falo, cara, agora é a hora que eu vou economizar, meu amigo, economizo total, né? Para atingir algo que eu tô desejando, com certeza. Que não pode ter vaidade, cara. Não pode se achar, porque agora minha empresa tem 12 anos, vamos lá, meu cliente compra, então agora eu vou andar de carro importado e... Você falando, eu fico... dá aquele contraste, né? Não pode ter vaidade, mas é uma empresa que trabalha ali com a... Eu trabalho com beleza, outros, mas, legal. Cara, não pode. Tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. Sabe por quê? É um mercado que dá muito dinheiro, mas é um mercado que muita gente quebra. Observa para tu ver, é um mercado isso que eu queria ouvir, assim, pela proposta aqui do nosso projeto. Qual que é o maior desafio, assim? Administrar. Por quê? Hoje é volátil? Não sei se seria melhor palavra. O que acontece? Assim, vamos supor, a área da beleza, vamos falar de um salão. Você, hoje, foi uma cliente no salão, fez um procedimento de R$100. Aí, a mulher colocou R$100 no caixa. Ela tem que passar na padaria e comprar pão para as crianças. Ela tem que passar no mercado e comprar carne. Quando ela chegou do trajeto até em casa, ela não tem mais os R$100. Entendeu? Esse que é a grande dificuldade. Então, você movimenta muito dinheiro, mas também sai muito dinheiro. Porque a maior parte, principalmente de profissionais da área da beleza, não são pessoas que estudaram e se formaram. Normalmente são pessoas com talento, e aí elas começam a fazer cabelo em casa. Eu comecei em casa, né? Comecei a fazer meu cabelo em casa, e dali acaba virando um negócio. E quando você fala tem que estudar administração, ninguém quer ir fazer administração. Acho que nem tem a ver, né? Um número. Quando tu pergunta assim, tu anota o que você faz? Tem gente que nem anota, não sabe para onde vai o dinheiro. Então, a grande dificuldade é essa. Dentro do meu segmento, do meu negócio, né, por exemplo, com o meu time, eu bato muito em cima disso. E a gente faz aulas online,
Eu fico em cima. Eu acompanho gestão mesmo, número a número, manda relatório, deixa eu ver como é que tá isso aqui. Planejamento de compra, eu ajudo a fazer, para ter produto de giro, para ter um estoque para tanto tempo. Eu sou eu sou de empreendedor. Isso aí é um recado. Você que acha que é um empreendedor e não é um trabalhador, é porque você nasceu em berço de ouro, né? Porque não tem é como. trabalhador, tem que trabalhar muito. Muito. Para poder empreender aqui no Ontem país. foi domingo, poder... eu trabalhei, cara. Trabalhei ontem a beça. Porque eu montei o planejamento todo da semana já ontem. Já liberei um monte de coisa já para ganhar tempo durante a semana. Né? Na minha última reunião hoje vai começar às 8 da noite. Então, assim, eu vou estar em casa depois das 10. Né? É o que a gente quer? Eu peguei uma feira de varejo, vai acontecer começo do mês que vem. Quem vai estar lá na feira do varejo? Eu, meu querido. Vou estar lá da hora que abrir até da hora que fechar. Porque é interesse meu que o negócio gire e que faça essa grana acontecer. Eu gosto de fazer essa provocação, porque a gente vê, né, de forma geral, muito se pregar assim, não, o cara é empreendedor, você não sou trabalhador, não. Cara, não. Se você nascer num berço de ouro, pode ser. Tem algumas coisas que eu não curto. Eu não curto muito o cara que fala, não, faz isso, vai ficar milionário, papapá. E eu, Fernanda, não curto. Todo mundo quer, né, ser milionário, mas sim, qual o custo, né? Mas o cara não tá falando né, a realidade do negócio, né, que tá aqui. Eu tô falando, porque eu chego na minha empresa hoje. Se eu precisar lavar o banheiro, eu vou. Se eu precisar varrer o cabelo no chão, eu vou varrer. Não tem esse negócio. Porque a galera gosta de dar nome pra gente, né? Porque você é CEO do negócio. Tá, vocês podem até dar nome bonito, mas aqui, vem pra dentro que tu vai ver, né? Que o pau quebra aqui dentro, né? Eu até brinco, eu falo assim, eu só vou entender que eu fiquei rico quando eu parar de carregar caixa. Não fiquei rica ainda, tô carregando caixa até hoje. É porque assim, a gente também tem uma falsa impressão do que é rico, né? Os ricos de verdade a gente não vê, cara. Eles não ficam no nosso círculo de visão ali. Não fica. Exatamente. A gente pode ter um dinheiro, uma condição melhor do que muita gente, mas não quer dizer que a gente é rico. Os ricos mesmo estão em outro patamar. Pois é. Falou, não, carrego caixa, o que tiver que fazer, é o que você falou, eu sou um trabalhador. E eu acho que é um pouco desse pensamento que acaba quebrando aquele equilíbrio que você mesmo passou agora há pouco. Porque assim, se o cara deixar a vaidade subir demais, desequilibra e não vai ter alguém para, né? Eu falo que a gente tem um que berço de ouro para sustentar ali e fazer as coisas acontecerem. Né? Eu falo assim, a pessoa tem que entender o que é o personagem e o que é você. Entendeu? Porque, por exemplo, se abrir meu Instagram, você vai ver, eu trabalho. E eu vendo o meu negócio, correto? Então, eu tenho um trabalho de comunicação que ele é feito. Então, se eu tiver que estar num evento, eu vou estar lá, com produção de evento. Não é isso? Se eu tiver que estar aqui com você, né? Eu respeito você, eu me produzo para estar aqui com você. Se eu estiver na minha empresa, eu vou estar com o meu uniforme. Né? Estou usando pela minha empresa. Então, o que é o personagem e o que é você na realidade? Então, a Fernanda que está lá no palco, que está lá fazendo, né? É um personagem. Ela tem que existir, né? Porque eu represento hoje uma marca. Agora, quando eu volto para cá, para a realidade, no meu trabalho, não, meu amigo, aqui eu sou a pessoa que estou focada no resultado. Né? Aqui é o lugar onde eu vou estar suada. É o seu ganha-pão, né? Exatamente, literalmente. Literalmente, porque isso. Todo dia eu tenho que passar na padaria. Isso. Para levar o pão para casa, literalmente. Garantir o pão de cada dia, senão não vai. Com isso em mente, você quer deixar algum recado aí pro pessoal do seu ganha-pão, as considerações finais aí pra galera? Eu sempre finalizo minha fala com a seguinte frase: se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho vai te levar. Eu vejo muita gente se perder nesse processo. Qualquer coisa. Alguém falou torto pra mim. Alguém fez uma coisa que eu não... Qualquer coisa é motivo pra você desistir. Ou, você tá... abri esse negócio aqui agora. Aí, semana que vem aparece alguém e te fala de outra coisa e você deixa de fazer isso aqui e vai pra lá. É muita gente fazendo tudo e não fazendo nada. Então, é por isso que essa frase, ela é a minha frase rema, assim, né? Eu sei onde eu quero chegar. E eu tô no caminho para isso acontecer. Eu não saio desse foco, não. Dou o que doer, tô aqui. Legal. Acho que é isso. Prazer. Obrigada pelo convite. Muito legal falar desse ganha-pão diferente, né? Para mim, é que é a realidade de muita gente. E é isso, espero que tenham gostado.
Curtam, compartilhem aí essa ideia, contribui com o nosso projeto Ganha-Pão, né? E se você tem uma sugestão de Ganha-Pão, quer vir aqui participar também, falar um pouco do seu, manda um recado aí pra gente, manda uma mensagem, que a gente vai trazer vocês aqui com o maior prazer para poder discutir o seu Ganha-Pão. Então, Sucesso. no mais, obrigado e valeu, até mais. Ganha-pão, ganha pai, ganha irmão. Ganha-pão, ganha voz, ganha visão.